Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Eu vou falar sobre adoção. Claro que no seu aspecto espiritual, logicamente. Mas antes de iniciar o meu comentário, eu gostaria de pedir a você que me assiste e que se gosta do programa, que se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que possamos levar esse conteúdo doutrinário do Espiritismo, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. A par disso, agradeço a você pelo carinho da audiência, tanto pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, como pelo Facebook ou ainda pelo YouTube. Para quem não sabe, e agora sim, iniciando o meu comentário, agora em novembro, mais exatamente no dia 9, comemorou-se, o Dia Mundial da Adoção. E como eu disse antes, esse vai ser o meu assunto de hoje. Pois talvez sobre esse tema, a primeira grande pergunta que surge é: o que existe por trás das cortinas da vida, digamos assim, que fazem com que uns sejam adotados e outros se disponham a adotar? Ou, em outras palavras, porque uns anseiam, ardentemente na busca por pais e outros incessantemente na busca por filhos, ainda que já os tenham biologicamente. Ampliando o questionamento, por qual motivo os espíritos adotados já não nasceram como filhos biológicos daquela família que os adotou? Convém aqui deixar claro uma coisa muito importante, ou seja, que os pais apenas geram o corpo dos filhos, pois que o espírito, este já existe antes do nascimento do corpo físico. Ou seja, quem gera, quem cria o corpo são os pais, mas quem gera o espírito é Deus. O papel dos pais com relação aos filhos é ajudá-los em seu desenvolvimento material, intelectual, mas principalmente moral. Pois que os verdadeiros laços familiares não são os da consanguinidade, mas aqueles de afinidade e simpatia que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Dito isto, e para início de conversa, é sempre muito importante também esclarecer que o Espiritismo não entende aquela criança, muitas vezes abandonada pelos pais em um orfanato, como um ente esquecido por Deus. Claro que não, mas sim como um espírito provavelmente, vejam bem, eu disse provavelmente, comprometido com pendências pretéritas, que mais cedo ou mais tarde deverão ser quitadas em obediência à lei divina de ação e reação, também conhecida como lei de causa e consequência.
O planejamento elaborado pela espiritualidade superior para a formação de uma família, logicamente que não acontece de modo aleatório ou sem um fim útil. Claro que não. E sim obedece a critérios muito importantes, na medida em que pais e filhos, em grande parte da formação da constituição familiar, são antigos companheiros de acertos e desacertos, ou, em outras palavras, de amor, e não vou dizer ódio, mas amor e desamor. Mas, como a misericórdia de Deus é infinita, Ele, Deus, está sempre nos dando novas oportunidades de reparação de possíveis erros do passado. Através de quê? Da multiplicidade das existências, muito conhecido como reencarnação. E a adoção é um dos meios utilizados pela espiritualidade maior para, secundados pela bênção do esquecimento do passado, reunir espíritos desafetos entre si, visando, através desses reencontros, harmonizar sentimentos muitas vezes dilacerados através dos séculos ou até mesmo dos milênios, para experiências de aprendizado e reparação de possíveis equívocos cometidos lá num passado remoto. Essa união de pais e filhos biológicos ou adotados é mais uma oportunidade oferecida pela infinita misericórdia de Deus, dentro da lei divina da reencarnação e de acordo com as necessidades de cada um, em reencontrar afetos e desafetos para novas experiências, com o intuito de aparar arestas possíveis, espirituais criadas no passado. Por isso que a adoção é uma nova oportunidade, não somente de aprendizado para pais e filhos biológicos e adotados, como também dentro da lei divina do amor, é uma nova tentativa de harmonização e reconciliação entre aqueles espíritos. Muitos desses espíritos, por várias razões muito importantes, quando do planejamento familiar, ainda lá na espiritualidade, compromete-se com o ato da ação de adotar. Porém, muitas vezes, ao chegar aqui na Terra, em razão de várias causas, como econômicas, sociais, mesmo familiares, acabam muitas vezes rompendo com o compromisso assumido perante a espiritualidade maior, o que apenas e tão somente transfere, mas não apaga aquele compromisso no horizonte da vida do espírito, pois que em uma nova encarnação, não necessariamente na próxima, essa pendência terá de ser enfrentada novamente. É como um aluno aqui dos colégios da Terra, quando deixa uma matéria pendente. No ano seguinte, ele vai ter que recuperar essa pendência, deixada para trás. Por tudo isso, gente, lembre-se que nenhum filho, seja biológico ou adotado, cai de paraquedas em nenhuma família. Claro que não. Foram todos reunidos por motivos, repito, muito importantes e decisivos para a harmonia daquele grupo familiar, pois que todos os fatos impactantes da nossa vida têm sempre um planejamento, e sempre esse planejamento é voltado para a harmonia, também conhecida como lei do amor. Nada, absolutamente nada acontece por acaso, das coisas importantes da vida. Você já olhou para o céu em uma noite estrelada e reparou a harmonia do universo? Você não concorda que essa harmonia só pode ser fruto de um planejamento, ainda que esse planejamento fuja
completamente ao nosso entendimento próprio, aliás, esse entendimento de espíritos ainda muito atrasados, que, aliás, somos todos nós. Então, por que conosco, que também fazemos parte desse universo, dessa harmonia, seria diferente? Os filhos, tanto os biológicos quanto os adotados, unidos por indestrutíveis laços espirituais, são espíritos que vieram para ajudar ou serem ajudados, para amar e serem amados. A doutrina espírita nos oferece um entendimento melhor, mais coerente, mais racional a propósito desse tema que é a adoção. Não há falhas por parte de Deus. O que há, ainda que não entendamos certas coisas e que para nós possam parecer falhas divinas, o que há, na verdade, são, como é que eu diria, são ações resultantes dessa lei divina chamada lei de causa e efeito. Ou, como queiram, e como eu já falei antes, lei de causa e consequência. São muitas as variantes divinas que a espiritualidade superior se baseia para os casos de adoção. Por isso, e aqui coloco no campo das hipóteses, aquela criança em aparente situação de abandono, inclusive, muitas pessoas pensam, inclusive abandono por parte de Deus, talvez esteja vivenciando uma situação de resgate ou uma situação de prova. Não somente ela, aquela criança, como também a família que irá adotá-la, especialmente aquelas que não podem, por algum motivo também importante, e que somente Deus sabe o motivo ou os motivos para não terem filhos naturais. Gente, Deus é infinito em amor e em misericórdia. Por isso que a criança acolhida e os pais que a acolhem estão recebendo de Deus uma nova oportunidade para, quem sabe, recomeçarem nesta vida, através desse gesto maravilhoso que é o ato de adotar, uma nova ocasião, uma nova chance de reconciliação entre espíritos velhos conhecidos, mas endividados entre si. Uma criança adotada, muitas vezes, é um espírito ligado aos pais adotivos há muito tempo. Não é uma regra geral, mas não raras vezes, filhos que, em vidas passadas, motivados pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, foram opressores, foram verdadeiros torturadores física e moralmente de seus genitores. Hoje, na condição de filhos abandonados pelos pais biológicos nas casas de acolhimento, são resgatados, são acolhidos como filhos e filhas do coração daqueles mesmos pais, dispostos a dar-lhes também e receberem o amor que lhe foi negado lá no pretérito. É a lei divina do amor, agindo em prol da reconciliação e do perdão. Gente, nada dos fatos importantes da nossa vida, e nem mesmo a chegada de um filho ou de uma filha biológica, como também não é por acaso a chegada de um filho ou de uma filha adotada. Tudo, absolutamente tudo nos acontecimentos importantes que impactam a nossa vida, repito, tem um propósito divino, tem um motivo, ainda que esse motivo seja desconhecido por parte dos envolvidos. Me permitam, no entanto, para que eu de repente não seja mal interpretado, esclarecer que nem todas as crianças que se encontram em situação de adoção estejam ali porque no passado maltrataram seus pais.
Por favor, não é isso e nem foi isso que eu disse. O caso que eu citei é apenas um entre tantos que a espiritualidade superior se utiliza para os reencontros de almas neste planeta chamado planeta Terra. Outra coisa, nem todo espírito reencarnante pode ter vindo na sua programação de vida aqui neste planeta escola com a prova do abandono, mas que por motivos alheios à sua vontade pode acabar em uma casa de acolhimento. Quando, por exemplo, apenas um exemplo, quando os pais biológicos, desviando-se dos compromissos assumidos lá perante a espiritualidade superior, antes do próprio nascimento, acabam não assumindo a responsabilidade pela criação e a educação da criança. Neste caso, no caso de abandono por parte dos pais biológicos, é bom que se diga que não existe planejamento reencarnatório para o mal, para o erro, o que significa dizer que o ato de abandonar um filho decorre única e exclusivamente do mau uso do livre-arbítrio de quem tem uma atitude como essa. E quem faz mau uso do livre-arbítrio deverá arcar no futuro com a responsabilidade dessa atitude gravíssima, que é o ato de abandono de uma criança. Pois que quem abandona uma criança compromete-se de forma muito grave perante as leis de Deus. Disso tenho certeza que você não tem nenhuma dúvida. Neste caso, ou seja, quando os pais abandonam os filhos, os amigos do plano espiritual, os amigos do bem do plano espiritual, providenciarão para que essa criança encontre uma outra família que a receba e lhe dê amor e a encaminhe para uma vida digna, pois Deus, infinito em justiça, não permite que ninguém passe por aquilo que não perece e por aquilo que não precisa passar. Por tudo isso que, quando se adota uma criança, estamos acolhendo em nossa família um coração ligado a nós já há muitas vidas anteriores e que agora, por um motivo que nos é desconhecido, mas que tem tudo a ver conosco, tem a chance de retornar ao nosso convívio para um crescimento, para uma evolução, para um aprendizado mútuo. E para finalizar este meu comentário, hoje vou contar para a sua reflexão um diálogo acontecido entre duas crianças. Aliás, eu já falei aqui sobre o tema adoção, se não me engano, em setembro ou outubro de 2021, ou seja, há 2 anos atrás. E lembro que encerrei o meu comentário naquela ocasião exatamente do mesmo modo que eu vou encerrar o meu comentário de hoje. Ou seja, eu vou encerrar com um pequeno diálogo entre duas crianças, porque além de ser sugestivo e verdadeiro esse diálogo, retrata de forma magistral o nobre gesto da adoção. E o diálogo é bem curtinho, é entre duas crianças, um filho biológico e um filho adotado. E o adotado pergunta para o filho biológico: o que quer dizer filho adotado? Simples, disse o biológico. Você cresceu no coração da sua mãe em vez de crescer na barriga dela. Pense nisso. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda.
o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.